Oi galera, sou Pedro do Bock, técnico de áudio, professor do IATEC de áudio para TV e cinema. Trabalhei durante muitos anos na TV Globo e hoje sou técnico de PA e monitor e produtor de estrada da Lumelpídio. Estou aqui no centro do Rio de Janeiro e vim dar uma dica para você sobre equipamentos para sua igreja. Vamos lá! E aí galera, chegamos aqui então numa loja de instrumentos musicais e áudio no centro do Rio. E vamos agora para o nosso primeiro episódio, como você deve escolher uma mesa de som para a sua igreja. Aqui a gente tem, como vocês podem ver, uma variedade enorme de mesas. Vocês têm mesas de muitos canais, mesas digitais, mesas que oferecem a possibilidade de gravação, mesas menores. Mas o que você tem que pensar na escolha de uma mesa? Basicamente, a diferença que você vai ter entre uma mesa da mesma marca, da mesma série, grande ou pequena, é o número de canais e o número de auxiliares. O que são os auxiliares? São os retornos que você vai ter do teu programa musical, dos seus instrumentos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar e planejar bem, para que a gente não tenha problemas no nosso execução no culto, né? Por exemplo, a Yamaha MG06, uma mesa com 2 prés, né, como vocês podem ver. E quantos auxiliares essa mesa tem? Isso é o que a gente tem que pensar. Aqui a gente já tem MG10XU, aqui você tem MG12, 10 canais, 12 canais, mas uma dica importante, o 10, o 12, não quer dizer que essa mesa tem 12 canais independentes, com prés independentes para você. Uma coisa muito importante é saber quantos prés você tem na mesa para que você possa plugar microfones ou plugar os instrumentos que vêm através de DirectBox. Por exemplo, se a gente olhar a MG12XUK, ela tem 12 canais, porém 6 prés. Então, isso é uma coisa importante para a gente considerar na compra de uma mesa. Quantos prés você tem? Vamos lá dentro, dar uma olhada mais a fundo nisso aí. Uma outra coisa muito importante é que hoje a gente tem não só as mesas digitais, as mesas analógicas, mas a gente tem as mesas digitais em padrão REC. O que é isso? Por exemplo, aqui a gente tem a Soundcraft i16, todas as marcas a gente tem agora um modelo padrão REC. Essas mesas são operadas via iPad, notebook, computador, via um cabo de rede ou roteador. É uma nova forma de pensar o nosso projeto de áudio para a igreja. Uma mesa padrão REC, por exemplo, você coloca ela no púlpito da tua igreja ali na lateral e você dispensa o multicabo. Então quanto custa o multicabo, né, para a gente comprar hoje para nossa igreja? Será que vale a pena a gente dispensar o multicabo, plugar tudo ali nela como se fosse uma banheira, né, como se fosse um multicabo, e dali você já tem a operação via iPad? É uma opção, é uma coisa a se pensar. A gente tem aqui 3 tipos de mesa, 3 mesas bem similares e ao mesmo tempo com algumas diferenças, né? Aqui você tem uma mesa digital, que te dá uma série de possibilidades que as analógicas não te dão. Você tem uma analógica com menos canais, basicamente seriam menos canais e menos auxiliares, e a mesma série, só que com mais canais e mais auxiliares. As mesas vão fazer basicamente a mesma coisa. A diferença é que essa vai te dar uma série de recursos a mais, como compressores, reverbs, máquinas de efeito, enfim, muita coisa a mais do que essa que tem uma configuração engessada. Você tem 4 entradas com pré. Aqui a gente pode entender que isso aqui é importante na escolha da mesa. Essa mesa são 10 canais, porém você tem 4 prés. Isso é importante considerar. A gente tem aqui a mesma série de mesa com mais recursos. Você tem uma MG20XU. É importante a gente fazer uma leitura do porquê o XU, porquê o 20, né? São 20 canais com efeito, que tem um SPX aqui. E você tem 20 canais? Sim. Porém, quantos prés você tem? Você tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 prés. Então é importante, novamente eu vou enfatizar, você saber quantos prés você precisa na tua igreja. Quantos auxiliares essa mesa tem? O outro ponto importante, se não um dos principais na escolha de uma mesa. O que são os auxiliares? Quantas caixas de retorno você consegue ligar na tua mesa? Quantos fones você consegue ter na tua mesa, na tua igreja? Essa mesa você tem aqui auxiliar 1,
auxiliar 2, auxiliar 3 e auxiliar 4. Seriam 4 auxiliares, porém, se a gente notar aqui, o quarto auxiliar é branco. Por que ele é branco? Porque ele, na verdade, pode ser um auxiliar ou um efeito. Se você utilizar esse auxiliar como efeito, você não tem mais ele como via auxiliar, você não pode mais ligar uma caixa nele. Então é importante também você entender isso. Quantos auxiliares você tem na mesa e quantos efeitos você tem na mesa. Essa aqui você tem 4 auxiliares, porém 3 utilizáveis, porque o quarto você vai utilizar como efeito. Aqui a gente pode observar as saídas auxiliares, que é onde você vai ligar os teus monitores ou os teus fones. Aqui a gente tem auxiliar 1, 2, 3 e 4. Lembrando que nessa mesa você faz o quarto auxiliar como efeito ou utiliza ele como auxiliar. Aqui na TF5 a gente já tem uma opção muito mais legal. Você tem aqui todas as entradas com pré, você pode notar aqui, ó, que são 32 prés e você tem 16 saídas que você pode configurar. Uma coisa bem legal nas mesas digitais é que as saídas auxiliares você pode configurar como quiser. A gente chama isso de Omni-Out. Por que Omni? Porque você pode utilizar como saída LLR, saída auxiliar, como Matrix e várias coisas que a gente vai falar mais pra frente no curso de mesas digitais. Você pode ligar instrumentos direto na tua mesa? Sim, você pode, mas o ideal é que você utilize uma Direct Box, que a gente vai falar no nosso terceiro episódio, para que esse instrumento entre na mesa em um pré. Por isso eu sempre falo a importância de que você utilize todos os prés da mesa, todos os instrumentos e todas as vozes ligados em prés na mesa, através de Direct ou diretamente pelo microfone. Então é importante que antes de você sair para fazer a compra da tua mesa, você faça o que a gente chama de um rider técnico, você faça um levantamento de quantos instrumentos você vai precisar ligar nessa mesa. Quantos microfones? Você tem o microfone do pastor, você tem o microfone do ministro, você tem back, você tem microfone de guitarra, você tem, enfim, quantos instrumentos, o que você vai precisar nessa mesa, ligar nessa mesa. E quantas vias auxiliares você vai precisar na tua igreja, quantas caixas você precisa utilizar de retorno. São 2 para o pastor, essas 2 caixas vão ser ligadas em uma auxiliar ou independente para você fazer estéreo. Se for independente, 2 auxiliares. Quantos fones você precisa? Você vai utilizar um PowerPlay? Para que cada músico tenha o seu fone, você tem PowerPlay de 4 vias, de 8 vias. Se você utilizar 8 vias, você precisa de 8 auxiliares. Se você precisar de 2 vias para o pastor, já são 10 auxiliares. Então preste atenção nessa dica. Quantos auxiliares você precisa na tua igreja? Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre a escolha na compra de mesas para a tua igreja. Nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre microfones. Valeu, galera!